Eu quero trazer um texto para os irmãos, gostaria de convidá-los a abrir as Escrituras no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 3, onde nós vamos refletir sobre a vida de uma personagem que, para mim, é um grande desafio. Aprender princípios e caráter, e o caráter desta personagem que iremos refletir sobre a sua história um pouco aqui, sobre seus atos. Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 1 ao verso 3. Assentados mesmos, eu lerei a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por estarmos presentes em Tua casa, adorarmos o Senhor, participarmos desse banquete, desse culto tão maravilhoso nessa noite. Pai bendito, queremos e rogamos-Te que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. O Senhor nos desafie nessa noite. E que saiamos daqui, Senhor, com um toque todo especial do Teu Espírito, ministrado através da exposição da Tua Palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, transformar, libertar, trazer cura, trazer transformação de vida nessa noite, neste ambiente, nesta Tua casa. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos aqui nessa noite falar perfeitamente de Eliseu. Capítulo 5 nos narra um dos grandes sinais que Deus operou através do profeta Eliseu. Eliseu dispensaria apresentações já conhecido nosso, dos amantes das Escrituras. Poderíamos falar um pouco de Naamã também, que é um personagem que surge nesse texto, capítulo 5, um homem que era considerado um herói de guerra no seu país, um general de grandes conquistas e de grande fama. Mas eu optei, meus irmãos, de nós examinarmos a vida de um personagem que aparece sem nome, anônima. Uma moça, como diriam os gaúchos, uma guria, provavelmente uma adolescente. A história dessa menina, quando eu meditei a primeira vez nesse texto, preparando uma mensagem, ainda na terra do Rio Grande do Sul, ela mexe comigo, ela me impacta, por causa das circunstâncias que envolvem, e porque parece que ela está quase que desapercebida no texto do capítulo 5. Pouquíssimos comentaristas falam a respeito dela, ou se preocupam, se atêm à pessoa dela, porque de fato parece que ela não é a personagem central desta narrativa de 2 Reis capítulo 5. Mas todo o evento que ocorre no capítulo 5 não teria ocorrido se não fosse Deus usando a vida dessa menina, despertando, apontando um caminho. Antes de mais nada, vamos nos situalizar aqui no contexto do que foi escrito esta narrativa. O segundo livro dos Reis, ele nos conta a história do declínio do reino dividido de Israel e Judá. Ele começa com a narrativa da morte de Acabe, considerado um dos piores reis, déspotas, que reinou em Israel. E ele termina passando pelo exílio e destruição de Israel, até chegar ao exílio de Judá. Meus irmãos, neste livro nós ficamos sabendo como Israel fora subjugado pela Assíria e a nação destruída, assolada. A Síria, que não é a Síria, mas é um país mais próximo, aparece aqui na narrativa do capítulo 5, que nós estamos refletindo nesse momento.
esse país, Síria, fazia fronteira com Israel ao norte. Ela era uma passagem que ligava o Egito ao país maior, a Síria, com Israel no meio desta rota. Os habitantes desse país, da Síria, descendentes de Arã, eles eram filhos de Sem, neto de Noé. Apesar dessa descendência semita, da onde também vem o povo hebreu, o povo judeu, eles eram povos pagãos, que no contato com Israel desenvolviam uma hora um relacionamento de proximidade, de amizade, outra hora um relacionamento de guerra, de inimizade. E em outros momentos, eles viviam sobre um pacto de colaboração mútua, não atacavam nem eram atacados. Na época do rei Davi, história narrada lá no livro de 2 Samuel, a Síria era um poderoso estado, cuja capital era Damasco. E se os irmãos trouxerem a memória agora, Damasco, cidade onde o apóstolo Paulo também, a caminho de Damasco, teve um encontro com o Senhor no Novo Testamento. Davi derrotou os sírios e colocou as suas tropas em Damasco, e por muitos anos Israel manteve controle sobre aquele país. Porém, durante o reinado de Salomão, Deus permitiu que a Síria fosse tomada do controle de Israel por causa dos pecados de Salomão. E então surge uma poderosa dinastia com sede em Damasco que durou mais de 200 anos. Logo após a morte do rei Salomão, meus irmãos, o rei de Damasco, ele firmou um pacto com outros estados arameus e que resultou em muitos conflitos, e aí começa uma série de crises entre esses países, entre Israel, entre Samaria e Damasco. No primeiro conflito, narrado nas Escrituras, aparece o rei Ben-Hadad I de Damasco, e ele derrota o rei de Israel. Mais tarde, Deus vai operando e libertando, através de forças militares, o poder da Síria sobre Israel. Um dos momentos mais marcantes da relação entre Israel e Damasco foi quando Deus mandou o profeta Elias, antecessor de Eliseu, que nós vemos no capítulo 5 desta noite, ungir Azael como rei de Damasco. Foi um dos últimos atos do profeta Elias antes dele ser levado aos céus. E ele então unge Azael, o rei de Damasco. Nessa época, o rei Jorão de Israel foi bem sucedido na oposição de Azael, que era o rei da Síria, por algum tempo. Mas essa posição acabou se invertendo. No final do Império Persa, Damasco foi já bem, depois do exílio de Judá, foi conquistado por Alexandre o Grande, que a transformou numa capital provincial. Em 64 anos antes de Cristo, os romanos finalmente invadiram a Síria, fazendo dela uma província que tinha Damasco como sede de governo. Em resumo, nós podemos descobrir isso sobre esse país. As referências a Damasco, como eu já disse, aparecem também no Novo Testamento, estão associadas à conversão do apóstolo Paulo. Agora vamos voltar para a narrativa do texto que nós estamos examinando nesta noite, capítulo 5 de 2 Reis. Nós temos aqui um episódio que já disse, bastante conhecido de todos nós, a cura da lepra do general Naamã. O texto deste capítulo, ele nos narra com detalhes o perfil de Naamã. Ele era considerado um herói sírio da mais alta importância. Mas se pudermos imaginar que a doença que aquele homem possuía estava destruindo ele, quando ele chegava na intimidade do seu lar, junto à sua esposa e à sua família, e tirava as suas couraças, tirava a sua armadura de guerra, o que sobrava daquele homem? Uma aparência talvez terrível, talvez apenas um protótipo daquele grande herói que era reverenciado e adorado pelo seu povo ali da Síria. Mas o que passa quase desapercebido na percepção de todos nós, esta personagem anônima que aparece citada em apenas 3 dos 27 versículos de todo o capítulo. E nós nem sabemos o nome dela, mas nem precisamos. Porque o que esta menina fez, meus irmãos, é algo que a gente vai aprender um pouco com ela nessa noite. Nós sabemos o que nós sabemos dessa moça, desta jovem adolescente? Sabemos pela narrativa que esta personagem era uma jovem menina. Ela era natural da terra de Israel. Note bem, o versículo 2 diz: saíram tropas da Síria
e da terra de Israel levaram cativa uma menina. A palavra hebraica aqui utilizada não é para criança recém-nascida ou criança pequenina, mas já uma jovenzinha, talvez entre 12, 13, 14 anos. Uma palavra usada para jovens um pouco, entrando na idade da adolescência, já na fase da juventude. Esta menina é tirada da sua terra, da terra de Israel. Ela é levada então como despojo, provavelmente de guerra. Ela é levada pelo general Naamã, e ela é dada à esposa de Naamã para ser serviçal ali na casa do general. Aparentemente, a simples atitude daquela menina de soltar quase que como um suspiro imperceptível em meio a um ambiente tão hostil onde ela vivia, porque note, meus irmãos, ela estava fora da sua terra natal, fora, longe de sua família ou de contato com algum parente que porventura tivesse sobrevivido ao ataque da Síria. É bem provável. Aí nós estamos especulando, é verdade, as escrituras não trazem tantos detalhes. Mas pelo contexto histórico e cultural de como eram feitas as guerras nos povos antigos, nós podemos dizer com certa segurança que é bem provável que a família desta jovem deve ter sido morta na guerra. Provavelmente seus pais, seus irmãos, os parentes homens foram transpassados à espada dos sírios, que venceram essa batalha. Provavelmente ela deve ter visto atrocidades sendo cometida contra suas famílias, contra a sua família, contra seus amigos, contra as suas companheiras de adolescência. E ela é levada, como era costume do conquistador, de levar os despojos, os tesouros. Eles também levavam os jovens. A gente lembra da história de Daniel no Egito, em Babilônia, não é verdade? Quando ele e outros jovens ali, judeus, foram levados também cativos para servir ao rei Nabucodonosor. Provavelmente com essa moça não foi diferente. Mas ela, de repente, ela está, quem sabe, na cozinha de sua patroa, fazendo o seu serviço rotineiro. Ela sabe da história dentro da casa, ela sabe que Naamã era leproso, uma doença incurável, uma doença reprovável, uma doença que limitava e que inibia as pessoas das relações sociais normais. Um homem que, com tanta glória no seu país, um herói, entretanto, estava se desfigurando e morrendo a cada dia, aos poucos, numa doença sem cura. Ela, sabendo disso tudo, ela faz uma interjeição e diz assim, lá no versículo 3, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Ah, se ele soubesse que lá em Israel tem profeta. Ah, se meu senhor soubesse que lá em Israel, através da palavra de Deus proferida na boca do profeta, a vida dele poderia ser transformada. Ele poderia ser curado. Certamente ele não seria mais a mesma pessoa que ele é. A esta interjeição, esse suspiro, esta palavra que aparentemente tão desapercebida, cai nos ouvidos da mulher de Naamã como uma esperança, como algo que traz à tona um sentimento de que é possível algo diferente. Aí, nós que somos casados sabemos o poder de convencimento que as nossas esposas têm sobre nós, homens. Certamente, a esposa de Naamã não era diferente, e ela, como mulher, sabia convencer o marido de que nem tudo está perdido. E certamente, num bate-papo, na conversa ali do casal, na intimidade do casal, ela falou, olha, nossa criada, nossa serva, me falou algo hoje interessante que chamou a minha atenção. Ah, se meu senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta, um homem de Deus. Ah, se ele conhecesse esse homem. Provavelmente, quem sabe Naamã falou assim, falou algo tipo, ah, mas será? Vale a pena? Vou sair daqui, vou me humilhar, vou ir a um outro povo, uma outra nação, que nós constantemente estamos em conflito com ela? O fato é, meus irmãos, não sabemos como foi o diálogo, mas o fato é que a Bíblia diz que este Naamã, ele toma esta palavra, esse desafio, e ele leva diante do seu rei, o rei da Síria. Olha só o versículo 4, diz, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim, né, repetindo, contando como foi a conversa entre a mulher
e a serva falou à jovem que é da terra de Israel. A história aqui continua narrando, falando que o rei, então, imediatamente convoca uma comitiva e ele constitui, dá autoridade a Naamã para ir até Israel. Este rei também concede a Naamã tesouros e bens para que ele pudesse, assim, saudar o rei de Israel, como se a cura dependesse de uma relação diplomática entre dois reis, em favores de dois reis, mas era costume, era do protocolo de que uma delegação fosse visitar um outro país, se é em termos de guerra, de paz, que se levasse oferendas e levasse então alguns presentes. Naamã vai, os irmãos sabem que ele procura o rei então rasga suas vestes porque viu diante de uma responsabilidade, de algo que ele não podia fazer. Eliseu fica sabendo, Eliseu então manda um recado para o rei, dizendo que, será que não existe profeta, Deus em Israel? A história se desenvolve, nós sabemos que Naamã é curado depois de 7 vezes submergir-se no rio ali de Israel, ali o rio Jordão. E volta glorificando a Deus e dizendo que a partir de então ele temia o Deus de Israel. Mas voltando para a história da menina, que isso que me interessa mais nessa noite. Nossa reflexão hoje se concentrará nessa questão. Como a jovem hebreia, em meio a um ambiente hostil, conseguiu manter uma postura fiel ao Deus das suas crenças. Como que aquela menina, mesmo num ambiente totalmente contra ela, longe de sua família, longe de sua cultura, longe da sua religião, ela manteve uma postura firme. Não seria muito mais fácil ela se calar, se omitir, se assemelhar, se adaptar à cultura de sua época e deixar as coisas fluírem, ocorrerem naturalmente? Entretanto, não foi esta a sua postura. Ela intervém nesta história e ela é usada como Deus. A firmeza da fé desta menina, meus irmãos, estava fundamentada naquilo que ela conhecia sobre 3 coisas. A primeira coisa que ela sabia, sua origem, da onde ela vinha. Uma segunda coisa que ela também conhecia, o poder de Deus, de onde podia vir a cura, através do poder da palavra do profeta. E uma terceira coisa que ela sabia muito bem, e nós vamos ver isso no final, que para mim é um embelezamento total do caráter dessa menina, ela conhecia a graça e a misericórdia, ela tinha um coração compassivo. Sua origem, ela conhecia, ela sabia que ela fazia parte da família da aliança, ela era povo de Deus, ela vinha de Israel, foi tirada da terra de Israel. O texto fala no versículo 2, que uma menina fora levada cativa de Israel para a Síria, e ela servia como escrava, a esposa do general Naamã. Ela tinha uma origem, ela era hebreia, ela era descendente da família de Abraão, natural de Israel. Ela não só possuía uma nacionalidade importante, como era alguém que tinha identidade religiosa. Ela pertencia ao povo das promessas. O seu estado de servidão na Síria certamente era temporário, uma vez que todo crente no Senhor é um forasteiro, é um peregrino neste mundo. Assim como no Egito, toda a nação incipiente de Israel, eles estiveram sob o jugo da escravidão, e Deus, por sua fidelidade ao pacto, ele susteve e libertou este seu povo. Também cremos que um remanescente de Israel e de Judá fora preservado dentro da família da aliança. Esta menina, esta jovem tinha muito provavelmente memórias vivas dentro da sua mente. Quando ela fala, tomara se ele soubesse, ela está lembrando lá da sua terra. Ela está lembrando da sua origem. Hoje, nos nossos dias, quantos dos nossos jovens, às vezes saem das cidades pequenas do interior e vêm para a capital ou para onde tem oportunidades de fazer uma faculdade? Quantos de nós, no passado, os nossos pais vieram de uma outra cidade, de uma outra terra? Quantos de nós, às vezes, somos transferidos para um outro lugar de trabalho e, às vezes, chegamos em um local, uma região, aonde é preciso começar tudo de novo, aonde nós não temos uma referência próxima, imediata, que nos dê apoio e segurança. E às vezes, muitos jovens e muitas pessoas se perdem nesta caminhada, perdem sua identidade, perdem as suas convicções. Esta é uma menina que tem convicções.
Essa é uma menina que não perdeu sua identidade. Ela está dentro de um ambiente hostil contra ela, mas ela mantém uma postura firme, uma postura fiel, uma postura de alguém que tem lembranças, que tem memórias, alguém que recebeu provavelmente instrução, que ouviu. Ela não conhecia Eliseu ou sabia que havia profeta em Israel por ouvir dizer de alguém. Certamente ela vivenciou algo na vida dela, porque isso é muito forte. Nós vamos observar no final aqui que se essa menina não tivesse uma experiência forte com Deus, ela não abriria a boca e falaria diante do homem mais importante da Síria depois do rei, com risco de perder a própria vida. Ela coloca em risco a sua integridade física quando ela dá a receita. Se ele soubesse. Ela se arrisca. Esta jovem tinha memórias vivas dentro de sua mente. Daí, meus irmãos, também a gente pode fazer uma outra aplicação. Como é importante a gente, desde a tenra idade, ensinar os nossos filhos a importância da palavra do Senhor, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa fé. João Calvino disse certa vez, com muita propriedade, de que vamos ensinar nossas crianças o catecismo, vamos ensinar os nossos jovens os nossos valores, os nossos princípios, porque ainda que se, porventura, quando eles crescerem, não se tornem cristãos, se tornarão cidadãos de bem. Porque o evangelho mal não pode fazer, pelo contrário. Ainda que a conversão é a obra exclusiva da graça divina, ainda que não se tornem cristãos, se tornarão cidadãos de bem. Lá em Canela, tive a oportunidade de Deus nos usar para trazer uma família inteira para a fé cristã. E a senhora que veio para a igreja junto com sua família, quando nos recebeu em sua casa, ela disse assim: pastor, quando meu marido falou que tinha um pastor evangélico que estava fazendo amizade com ele, batendo papo com ele não sabia dizer o nome da igreja. Aliás, a igreja presbiteriana é só os presbiterianos que sabem falar presbiteriano, né? Fora do nosso ciclo, ninguém sabe falar presbiteriano. Impressionante, principalmente quando você vai para longe, assim, você escreve e a pessoa ainda fala errado, né? Fala várias coisas, menos presbiteriano. O homem não sabia falar o nome de nossa igreja, natural. Mas ele falou, tem um pastor assim, de uma igreja com um nome esquisito, estranho, diferente. E ela, mas como é que essa igreja me fala? Aí um dia ele levou um jornalzinho de nossa igreja. Ela leu e ela lembrou, olha, ela tinha 40 e poucos anos já, e ela lembrou assim, olha, quando eu era pequena, jovem, criança, minha mãe me levava lá em Lages, oeste lá de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul, na escola bíblica dominical da igreja presbiteriana de Lages. Esta é uma igreja séria, esta é uma igreja comprometida com a palavra, vamos nessa igreja. Mais de 20 anos ela não entrava numa igreja. A memória dela trouxe a lembrança daquilo que ela aprendeu na infância. E ela então pôde identificar que a fonte que estava lhe apresentando o evangelho era digna, era idônea. Esta menina, meus irmãos, ela também sabia de onde podia vir a cura. Ela não somente sabia de onde ela vinha, da sua origem, da sua nação, mas ela sabia também da onde podia vir a cura, a transformação para o seu amo Naamã. Ela sabia que vinha de Deus, e vinha de Deus através do poder de sua palavra, a palavra do profeta. Além de ter uma origem étnica, de ser membro da família da aliança, ela possuía outro conhecimento mais elevado. Ela conhecia o poder de Deus, os grandes feitos de Yahvé, através da instrumentalidade do profeta. Ela afirma com grande convicção que se Naamã procurar o profeta de Israel, ele pode ser curado através da palavra de Yahvé, vinda da boca do profeta. Essa declaração, meus irmãos, não é uma simples injunção, abstração de um adolescente, mas uma convicção que só é possível ser apresentada desta forma por meio de uma fé viva. Só uma pessoa que tem uma fé viva, uma experiência com Deus verdadeiramente, pode afirmar com tanta certeza: se este homem conhecer a palavra de Deus através do profeta em Samaria, a vida dele muda. Eu me lembro aqui da palavra evangelística, logo em que aquele cego de nascença fora curado por Jesus, ali no tanque de Betesda. Os fariseus, os religiosos que estavam perseguindo Jesus, apertando aquele homem, confessa de onde veio, o que aconteceu com você. Primeiro eles duvidaram que aquele homem era cego de nascença. Interrogaram seus pais, investigaram a sua vida.
E depois interrogaram aquele homem: de onde que veio isso? O que é que aconteceu com você? Quem é que te fez saber, te fez enxergar? E aquele cego disse assim: eu não sei quem ele é. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Foi o primeiro testemunho dele ali, novo convertido. Essa menina tinha um testemunho: ah, se meu senhor souber que lá em Israel tem um homem de Deus, tem um profeta. Ela sabia que a cura vinha do Senhor, que vinha de Deus, que Deus é poderoso, é suficientemente poderoso para fazer. Provavelmente, ela ouvia as histórias dos seus pais ou dos seus familiares a respeito do que Deus havia feito no Egito, no Êxodo, do que Deus havia feito através do reinado de Davi, de Salomão, de muitas dessas histórias, e ela também tinha uma fé viva, presencial ali. Muitas dessas histórias, muitas dessas experiências afloraram nela naquele momento. Deus nos dá a graça de vivermos na sua presença, meus irmãos, não é para guardarmos as experiências para nós, mas é para que a gente possa ser canal de bênção e transmitir isso a outros. Às vezes tem pessoas que vai estar com você nesta próxima semana ao seu lado, numa fila de banco, num ambiente da sua escola, do seu trabalho, está ali ávida para escutar uma palavra de esperança. Você não precisa saber pregar teologia profundamente, ser um exegeta, um pregador, para anunciar o projeto de Deus. Às vezes você pode dar apenas o endereço da bênção. Ah, se você soubesse que ali na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, todo domingo tem homem de Deus pregando ali, tem palavra de Deus, sua vida pode transformar. Dá o endereço, mostra, aponta. Aquela moça apontou o endereço para Naamã, e ele foi na direção daquela indicação. E por fim, além dela saber de onde ela vinha, a sua origem, além dela conhecer quem era Deus e o que Deus podia fazer, segundo a sua poderosa vontade, ela também conhecia a graça e a misericórdia. Ela tinha um coração compassivo. Agora vamos imaginar outra coisa, que torna a nossa personagem aqui anônima de hoje mais interessante ainda e mais linda em seu caráter. É altamente relevante, meus irmãos, a informação de que aquela escrava viera de Israel, como estamos afirmando aqui na nossa prédica, provavelmente com desejo, como um resultado de um despojo de guerra, onde Naamã deve ter sido o comandante desta batalha. Como eu disse, nos tempos bíblicos as guerras eram muito sangrentas. A população civil sofria muito nas mãos do exército invasor, quando este vencia as batalhas. As mulheres eram abusadas, estupradas, os doentes e idosos eram descartados e mortos, os jovens eram levados cativos para serem vendidos como escravos. Era a total ruína e humilhação. Deve ter sido isso que provavelmente aconteceu com esta menina. Imagine você agora que esta menina muito provavelmente viu seus pais, irmãos, vizinhos, família em geral serem mortos, abusados, cortados a espadas, e o seu despojo entre eles, ela mesma, levada pelo opressor para um outro país, de uma outra cultura, de uma outra língua, uma outra religião, sem amigos, sem parentes, sem igreja, sem povo. Ela tinha todos os ingredientes aqui para odiar Naamã. Ela tinha todos os ingredientes para dizer assim, quando percebeu a lepra dele, assim: bem feito. Juiz de Deus. Fala a verdade, muitas vezes nós não fazemos isso. Quando alguém nos maltrata, nos fere, quando alguém nos assola, quando alguém tira a nossa alegria, o sabor da nossa vida, e a gente tem uma notícia que a pessoa incorreu por tal e tal situação assim, de prejuízo, a gente fala, às vezes não declara verbalmente, mas pensa assim: isso é juiz de Deus. Ela tinha todos os ingredientes. Essa menina aqui é uma antítese das teorias do comportamento humano, dos chamados sábios e estudiosos da psicologia moderna. Eles iam dizer assim: essa menina é cheia de trauma. Freud tentaria explicar todas as ações e reações dela como produto da sua infância, do sofrimento dela. Outros da teoria do comportamento iam dizer: ela é produto do meio. Essa menina não tem como sair coisa boa, essa menina vai ter problemas sérios, vai precisar passar por anos de análise. Vai ter que fazer regressão. E outras coisas mais que são utilizadas como mecanismo de cura terapêutica. Não, meus irmãos, que a gente descarte completamente a ajuda da psicologia, mas quando ela está debaixo
da palavra de Deus, ou a luz da palavra de Deus, pode ser um instrumento de bênção. Mas essa menina é uma antítese, que ela prova justamente o contrário. Ela tinha todos os motivos para odiar, para trancar-se no seu mundo e dizer assim: tomara que morra esse homem cruel, que me tirou da minha terra e me trouxe para cá. Mas ela tinha um coração cheio de misericórdia. Eu preciso aprender com essa menina. Ela tinha um coração muito compassivo. Dentro da casa do seu algoz inimigo, ela lhe aponta, ela lhe dá uma palavra de boa nova, ela dá uma palavra de evangelho, uma boa notícia. Ela tem um coração transformado, ela está curada. Ela é prisioneira de Naamã, mas ela é livre. Seu espírito é livre. Ela, mesmo à distância, mantém a integridade de servir ao seu Senhor. Essa menina não demonstra traumas, ressentimentos, amargura de espírito. Ela é alguém que tem um coração curado, tem um coração compassivo, misericordioso. Se a Bíblia chama Davi um homem segundo o coração de Deus, não exageraria também, de forma alguma, se referisse a essa moça como uma menina segundo o coração de Deus, o mesmo padrão de Davi. Ela tem um coração compassivo, um coração misericordioso. Nós temos que refletir 3 coisas aqui nessa noite e sair com decisões tomadas na nossa vida. Primeiro, o que eu e você temos feito de relevante neste mundo hostil onde nós vivemos. Porque a gente não precisa se iludir. Nós vivemos num mundo declaradamente hostil ao cristianismo, a Cristo e tudo que ele representa. O programa que está sendo imposto a nós pelo governo, o programa que é imposto a nós pela mídia, o programa que é imposto para nós pela cultura dos nossos tempos, é um programa anti-Deus. E o que nós temos feito? Como nós estamos vivendo? Nós temos demonstrado, meus irmãos, firmeza em nossa identidade. Nós sabemos de onde somos. De fato, nós estamos firmados e arraigados na raiz da nossa identidade. Somos povo de Deus, somos gente da família da aliança, somos remidos pelo Senhor, somos servos de Cristo. A nossa crença, ela tem refletido de fato em ações positivas que demonstrem quem somos nós. Segundo, nosso coração, ele tem refletido a graça de Deus, como nós retribuímos aqueles que nos causaram mal, que foram autores das tragédias que envolveram ou envolvem a nossa vida. Nós pagamos o mal com o mal, ou nós retribuímos o mal com o bem. E por fim, quais são as decisões que nós precisamos tomar hoje, agora, para a gente sair deste local de culto convicto que Deus falou conosco, que Ele nos desafiou, Ele nos chamou para nós sermos um luzeiro em um mundo tenebroso de trevas. Nós temos muito que aprender com essa jovem de Israel. Que Deus nos dê graça e misericórdia e que nos ajude a vivermos com dignidade a carreira que propôs a cada um de nós.